Jornal da Rede Alesp. Tayana Conrad, a gente falou aqui sobre o home office, né? Que muitas perguntas chegam para a gente todos os dias. E aí o que acontece? A gente trouxe uma visão aí da norma técnica do Ministério Público e agora a gente vai falar com uma advogada que vai também explicar bem detalhadamente como é que está acontecendo isso. O Jornal da Rede Alesp entrevista Rebeca Cardenas Bacchini Serri de Souza. Ela é advogada e consultora trabalhista. Ela vai falar para a gente sobre essa nova nota técnica do Ministério Público do Trabalho e após 7 meses de pandemia do novo coronavírus. Bom dia, doutora Rebeca. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Jeremias. Bom dia, Tainá. É um prazer falar com vocês e com os telespectadores da Rede Alesp. O prazer é nosso, doutor. Eu queria que você começasse, então, explicando como que funciona agora o contrato de trabalho de home office. Bom, como vocês mencionaram, o Ministério Público do Trabalho ele emitiu uma nota técnica, que é a nota 17, que traz aí diretrizes para que as empresas, os sindicatos, os órgãos públicos da administração pública sigam em relação a como proceder com seus empregados que estão trabalhando em regime de home office. São uma série de recomendações, não tem força de lei, mas são recomendações pelas quais os juízes se pautarão no futuro para julgar demandas que versem sobre esses assuntos. Então, tem aí uma série de diretrizes em relação a realizar essa forma de contratação desse meio de trabalho novo, através de aditivos contratuais ou de contratos de trabalho, estabelecer quem será o responsável por custear os equipamentos de informática necessários para o desempenho das atividades, estabelecer os horários em que as atividades devem ser desenvolvidas, dentre várias outras recomendações. Quem trabalha em home office tem direito a vale alimentação, ajuda de custo, vale transporte, feriado. Como é que ficam essas normas? Olha, todo o pacote de remuneração que o empregado recebia na época em que ele trabalhava dentro do estabelecimento comercial do empregador, ele continua plenamente válido para o período em que ele trabalha em home office. A única exceção feita em relação a benefícios é o vale transporte, porque existe uma normatização própria que menciona que quando o empregado não está utilizando o vale transporte para ida e retorno do trabalho, o empregador não precisa efetuar o pagamento desse benefício. Mas todos os outros benefícios mencionados por você, eles continuam plenamente aplicáveis. Quanto à ajuda de custo, é necessário que cada categoria analise as convenções coletivas para verificar o que foi previsto lá a respeito de ajuda de custo. Normalmente, pela minha experiência, o que eu tenho visto é que esse é um ponto em aberto. É um ponto em que os sindicatos, eles deixam, e tanto os sindicatos quanto a própria legislação, a CLT, eles deixam ao encargo do empregador e do empregado discutirem sobre isso e colocarem essa questão também formalizada no aditivo contratual de home office. Então, se o empregador está disposto a pagar um valor, uma ajuda de custo referente aos gastos que o empregado tem com energia elétrica, com uma internet de melhor qualidade do que ele tinha antes, com eventualmente um custeio de uma linha telefônica, de telefone fixo, gastos com impressora, impressão de documentos. Então, tudo isso precisa ser analisado, precisa ser formalizado entre empregador e empregado. E eu recomendo que as empresas realizem, sim, um pagamento de um... Nós estamos aí conversando com a Rebeca Cardenas Bacchini, ela é advogada e consultora trabalhista e está explicando aqui para a gente sobre a questão do home office, Tayana Conte. Muito importante, o Ministério Público do Trabalho estabeleceu uma nota técnica com 17 recomendações, eu estou até com o texto aberto aqui, olha... Ética digital, contrato de trabalho, ergonomia, intervalos, apoio e capacitação. Ou seja, o Ministério Público, como já explicado até numa entrevista anterior aqui no Jornal da Rede Alesp, ele não tem o poder de legislar. Ele faz essa orientação, né? Porque ele é um órgão fiscalizador. Mas é importante que as empresas que querem estar nessa sintonia do bom direito, da boa justiça, prestar atenção nessas normas técnicas, até porque o home office é uma atividade nova para muitas pessoas, né, Tayana? Exatamente, com a chegada aí da pandemia, todo mundo acabou mudando o regime aí de trabalho
E ficou, na verdade, todo mundo meio perdido, não é, Jeremias? Como a gente não tinha nenhum manual, a gente não tinha nada na própria CLT que regulamentasse algumas regras, nem para empregados e nem empregadores, é muito importante a gente ter essa ficha técnica agora, até que seja discutido esse assunto mais para frente, que a gente acredita que a gente terá realmente alguma coisa na CLT que garanta aí os direitos de ambos os lados. Enquanto isso, agora com a conexão restabelecida com a doutora Rebeca Cardenas, que é advogada e consultora trabalhista, queria continuar aqui com as nossas questões, doutora. Eu falei com uma advogada hoje ainda sobre essa questão do home office, o trabalho remoto, né? Enfim. O que tem chegado mais, doutora? Eu vou perguntar para a senhora também, aos escritórios, o que a senhora tem conhecimento de embate entre trabalhador e empregado nesse tempo de pandemia no home office? O que a gente tem visto mais de reclamações são reclamações relativas à jornada de trabalho, especificamente ao excesso de jornada. Então, tem muitos empregados se queixando de que eles estão sendo demandados fora dos horários em que eles costumavam ser demandados antes. Então, alguns empregadores me parece que estão adotando práticas do tipo de chamar os empregados para alguma atividade, alguma reunião, ou pedir algum relatório, pedir para que seja entregue alguma atividade fora do horário. Então, antes o trabalho ele era executado, por exemplo, das 8 da manhã às 17 horas, e aí o que acontece é que vejo muitas pessoas dizendo que estão sendo demandadas após as 17 horas. Então, como estão em casa, às vezes os gestores das empresas pensam que por estarem trabalhando em casa, estarem o dia todo em casa, também estão trabalhando o tempo todo, inclusive no horário que seria destinado ao descanso. Essa é a primeira maior reclamação que eu vejo. A segunda em relação à ergonomia. Eu vejo muitas pessoas, muitos empregados levando para o judiciário questões do tipo adoecimento por conta de uma lesão por esforço repetitivo, por uma postura incorreta ao executar suas atividades. Então, muitas pessoas não têm em suas casas mobiliário adequado, não tem um escritório constituído para executar suas atividades da forma ergonomicamente mais adequada. E isso tudo é ônus do empregador. O empregador ele precisa providenciar, assim, tanto o horário adequado para início e término da jornada, porque não é porque o empregado está trabalhando de casa que ele tem que estar trabalhando 24 horas por dia. O tempo dele de descanso deve continuar sendo preservado. E também não é porque ele está em casa que ele pode trabalhar do jeito que ele achar que é melhor, né? Então, trabalhar sentado num sofá, numa cama, não é ergonomicamente adequado. A gente já tem visto vários estudos sobre isso. O ideal seria que o empregador providenciasse uma cadeira adequada, fizesse uma análise do ambiente, mesmo que por vídeo, né, que o empregado escolheu para executar suas atividades. Então, verificar se a mesa tem a altura adequada em relação à cadeira, verificar como é que está ficando a postura dos cotovelos, e aí uma série de recomendações que os ergonomistas fazem sobre isso. Essas têm sido as duas maiores queixas que eu tenho visto. Agora, doutora, a chamada etiqueta digital, ela precisa ser uma prioridade para empregadores, né, e os empregados. Nessa nova realidade das relações do trabalho, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso também. É um assunto bem interessante de falar, Tainá. Eu não tenho visto muito em televisão esse assunto ser explorado, mas que legal que a gente tem essa oportunidade de falar sobre isso aqui nesse espaço. A etiqueta digital nada mais é do que aquelas normas de convívio social, que são regrinhas básicas de educação para que as pessoas não se percam aí e não cometam excessos. Então, acredito que chamar empregados para uma reunião em cima da hora, faltando 5 ou 10 minutos, eu acho que não é recomendável, não é legal. Eu acho que o ideal é permitir que os empregados sempre eles se programem para os seus compromissos. Então, ter uma agenda já formada para o dia seguinte. Então, toda vez que os gestores precisarem realizar reuniões de equipe, reuniões entre diretores e reuniões com pessoas que estão em locais distintos, é legal agendar com, no mínimo, um dia de antecedência. Mas quando o assunto for muito urgente, pelo menos reservar uma hora antes. Um outro ponto também que eu vejo as pessoas dizendo que não se respeita mais é o horário do almoço. Então, por muitas vezes a gente vê que gestores convocam empregados para reuniões às 11h50 ou a 12h10, porque na casa do gestor ele não vai almoçar aquele horário, então ele acha que
os outros colaboradores também não vão. E não é verdade, né? As pessoas precisam estabelecer horários para as refeições. Então, existe aí um direito à desconexão. Até na nota técnica do Ministério Público dos Trabalhos, eles utilizam essa nomenclatura, direito à desconexão. O que significa que no horário de descanso do empregado, ele precisa realmente estar desconectado, porque senão ele não vai descansar, ele não vai ter o descanso que a mente dele precisa para ele retomar as atividades posteriormente. Então, eu acho que uma boa norma de etiqueta digital é realmente, sem dúvida, estabelecer aí em acordo horários que sejam bons para toda uma equipe, né? Se você trabalha numa equipe de venda, para quem trabalha em equipes de marketing, enfim, departamentos jurídicos, o ideal seria que as equipes programassem esse horário de almoço, esse direito à desconexão por 1 hora, pelo menos. Pode não ser ao meio-dia, mas pode ser às 13 horas, pode ser às 14 horas. E aí, nesse período, as pessoas não se telefonarem, pelo menos se telefonarem, que não seja para falar de trabalho, e as pessoas tenham aí um tempo reservado para o descanso, para dar uma atenção para sua família, de repente para filhos que estão trabalhando, estudando em casa também. Doutora, nós estamos conversando aqui com a nossa especialista em direito do trabalho, que está falando para a gente sobre home office, a Rebeca Cardenas Bacchini Serri de Souza, advogada e consultora trabalhista. Doutora, realmente não é fácil. Você sabe que esse final de semana eu estava olhando as redes sociais e aí uma pessoa falando assim, é hora de se desconectar. O hilariante é que a gente vê isso na própria rede social eletrônica, né? Então a pessoa que escreveu entrou lá para escrever e a gente está lendo ali, né? É difícil mesmo esse desconectar. Agora, a senhora falou da hora extra, né? É difícil também estabelecer, queria que a senhora orientasse tanto o empregador quanto o empregado em relação a esse excesso de chamar na hora que não é para chamar, enfim, porque as duas partes precisam se entender, até porque se você extrapola, você passa a perder a produtividade, porque a pessoa passa a dormir e não tem uma rotina, não dorme no horário certo, não acorda no horário certo, não come no horário certo, não almoça direito, aí a produtividade pode cair. Então, acho que o empregador, antes de ir para a justiça, ele tem esse interesse primeiro de manter uma boa qualidade da saúde, que inclusive está na norma técnica. Mas fala para a gente da hora extra, como é que tanto um quanto o outro tem que ficar, ter um cuidado, um olhar. Olha, Jeremias, muito bem observados esses pontos que você colocou. E a reforma trabalhista, que aconteceu em 2017, ela trouxe vários artigos para tratar dessa questão do trabalho executado fora das dependências do empregador. Então, o teletrabalho e o home office. Essa norma, ela também trouxe consigo uma inovação que seria o direito a não ter a jornada de trabalho controlada pelo empregado. Então, antes, aquele empregado que batia ponto, né, como se diz aí no popular, batia o ponto, né, que tinha a sua jornada controlada por ponto eletrônico, então ele marcava lá o ponto no horário que ele chegava na empresa e depois ele marcava no horário que ele estivesse deixando as dependências do empregador. Uhum. Esse tipo de controle, ele deixou de existir com essa nova legislação sobre home office, que aí surgiu em 2017. Então, o que as empresas elas precisam fazer para que, mesmo nesse trabalho, sem um limite de horário para início e para término, para que tenha uma convivência saudável, que se respeite aí a saúde do trabalhador. O ideal é que a empresa ela estabeleça primeiro isso num contrato de trabalho, ela formalize essa prerrogativa, essa intenção no contrato de trabalho, em acordo com o empregado, e que aí estabeleça-se horários em que as atividades devem ser cumpridas. Então, o mais adequado, dependendo da atividade, claro, tem atividades muito específicas, mas o mais adequado é que essas atividades elas sejam sempre executadas nos mesmos horários por toda a equipe, e preferencialmente no horário comercial. Por quê? Existem pessoas, existem áreas em que precisam fazer atualizações de sistema, como é a área de TI, e que aí a área de TI prefere talvez trabalhar à noite, enquanto os sistemas não estão sendo utilizados. Mas isso é uma peculiaridade da área de TI. Outras áreas, né, em que as pessoas têm que conversar com fornecedores, têm que conversar com clientes, com empresas parceiras, o ideal é que convencione-se trabalhar sempre no horário comercial. Então, é claro que não há necessidade das pessoas trabalharem exatamente das 8 da manhã às 17 horas, mas há necessidade de ter um limite. Então, olha, a empresa deve recomendar que as pessoas elas comecem a executar a sua atividade num determinado horário. Então,
entre 8 da manhã e 9h30 da manhã, e que elas se desconectem entre 17 horas e 18, 18h30. Esse é o mais saudável. E aí a empresa ela continua tendo todos aqueles mecanismos que ela sempre teve, que fazem parte aí do poder diretivo do empregador, para orientar os empregados e, eventualmente, punir os excessos. Então, mecanismos como advertências e suspensões, eles continuam plenamente válidos e, caso os empregados estejam agindo em desacordo, depois de orientados, depois de advertidos verbalmente, cabe sim esse tipo de penalização aí por parte do empregador, para que as normas sejam efetivamente cumpridas e também para a própria preservação da saúde dos empregados. Agora, doutora, com toda a sua vivência aí nessa área trabalhista, o que a senhora alteraria ou mudaria nessas regras aí feitas pelo Ministério Público do Trabalho? Olha, Tayana, é bem difícil essa sua pergunta. Eu acho que as normas elas foram feitas de uma forma muito adequada. Eu acredito que falta um pouco de limite, um pouco de regramento a respeito justamente dessa questão da jornada, porque ela não foi expressa de uma forma assim muito didática. Então, a questão da jornada, eu acho que ela poderia ser melhorada, sim. A questão da ajuda de custo também poderia ser melhorada, porque do jeito como ela está escrita, ela está muito ampla. Então, existem diversas interpretações, tanto para o lado aí dos empregados como para o lado dos empregadores. E aí tem esses pontos, eles, enfim, sempre cabem melhorias. Pois é, melhorias são importantes, doutora, mas eu queria então que a senhora falasse um pouquinho dessa questão da saúde, né? Tá tudo muito interligado, eu acredito, não é, doutora? Porque assim, se você não segue uma rotina, não consegue se estabelecer de um lado da empresa quanto o empregador, você acaba indo para a questão das doenças, dos problemas, e isso também é uma questão da nota técnica, né? Prevenção de doenças, instruir os empregados de maneira expressa, clara e objetiva quanto às preocupações a tomar a fim de evitar doenças físicas e mentais. Esse ponto também é bem interessante da gente tratar aqui. Então, o ideal seria que as empresas disponibilizassem um canal de atendimento com os seus médicos parceiros. Tem empresas que têm departamentos médicos próprios, porque elas têm uma quantidade grande de empregados, e aí é necessário que elas tenham médicos e enfermeiros à disposição dos empregados. Mas tem empresas menores em que não existe essa obrigatoriedade. Mas, de toda forma, eu acho muito importante que as empresas disponibilizem esses canais de atendimento médico, seja com médicos empregados ou terceirizados, para que os empregados sempre tirem suas dúvidas, principalmente em relação aos sintomas do coronavírus. E não só sobre isso, mas também sobre aquele assunto que nós vínhamos conversando há pouco, sobre ergonomia. Então, às vezes a pessoa tem sentido muitas dores de cabeça, tem sentido dores no pescoço e ela não percebe que é por conta da cadeira. A partir da cadeira, né, do tamanho da cadeira, da altura da mesa, ela não percebe que é uma questão de ergonomia. Mas a partir do momento que o empregador tem uma linha de diálogo aberto sobre isso, orienta sobre isso, deixa um canal disponível para que a pessoa fale diretamente com o médico sobre isso. Acho que travou mais um pouquinho a imagem. Fica muito... melhorou. Pois não. Então, fica muito mais fácil para o empregado, através desse canal, melhorar e entender que talvez a sua postura esteja causando um problema, e fica fácil também para o médico fazer esse link entre o empregado e entre o empregador a respeito de quais são aí os materiais de escritório, quais são os equipamentos mais adequados para executar as atividades. Doutora Rebeca, eu queria agradecer aí a disponibilidade da senhora em conversar com a gente sobre esse assunto tão importante, né? Sobre as recomendações aí do Ministério Público do Trabalho, que não é uma lei, mas é um manual, né? De como a gente deveria seguir, tanto os empregadores quanto os empregados, nesse tempo aí que a gente está se adaptando ao home office. Queria agradecer, então. Muito obrigada, doutora, pelos esclarecimentos. Muito bem, muito obrigado, doutora, mais uma vez. Rebeca Cardenas Bacchini Serri de Souza, advogada e consultora, nos ajudando aqui com mais esta explicação aqui sobre o home office, importante para todo mundo. Vamos de notícia, Tayana Conrad? Vamos lá.